Olá, eu sou o Leandro. E eu sou o Thiago. A gente está aqui para fazer algo diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade de Cosmópolis, a cidade universo. E sobre o que a gente vai falar primeiro, Thiago? Bom, hoje vamos falar sobre a história do cemitério, onde todos um dia sabem que é certeza que vamos ir. Para começar, o nosso cemitério, onde nós estamos nesse momento, foi Fundado por alemães, porque aqui era um terreno dos alemães. Aqui eram enterrados só alemães e suíços, porque a comunidade alemã é ali embaixo e eles utilizavam esse terreno para enterrar os familiares deles. O tema que a gente vai abordar hoje é mais sobre algo que aconteceu em uma época aqui na nossa cidade, que na verdade matou muitas pessoas. Agora nós vamos mudar de cenário para você perceber o que aconteceu aqui. Aqui jazem as vítimas de peste bubônica do final do século XIX. Esse túmulo enorme que você acabou de ver tem 47 corpos. Foi uma doença que aconteceu no final do século XIX, uma epidemia que assolou a nossa região, a região de Cosmópolis. É a peste bubônica. Já ouviu falar da peste bubônica, Thiago? Eu fiquei sabendo dela aqui agora, né? Nossa cidade já sofreu com ela. A história da nossa cidade muita gente não sabia. Eu, inclusive, não sabia que tinha esse túmulo enorme aqui com 47 corpos dentro dele. A peste bubônica é uma doença transmitida pela pulga do rato. Pulga do rato. Pela pulga do rato. E pelo que está nos livros das histórias, essa doença foi transmitida nos porões dos navios que os europeus pegaram vindo para o Brasil, através dos ratos que estavam nos porões dos navios, e eles chegaram doentes já no Brasil. E a peste se alastrou, uma doença que veio de fora e virou uma epidemia no Brasil, principalmente nessa região onde vieram muitos europeus, principalmente alemães, suíços, italianos, os fundadores da nossa cidade. Exatamente, muita gente morreu com essa doença. Inclusive, existem algumas histórias sinistras sobre possíveis maldições e outras histórias mais de lendas que contam sobre a nossa cidade. E é sobre isso que a gente vai tratar nos nossos vídeos. Mas antes eu quero contar mais um pouquinho sobre a peste que aconteceu, que naquela época o presidente era o Campos Salles. Ele era médico, sanitarista na cidade de Campinas, e ele era amigo do Dr. José Paulino Nogueira, que já tinha um empreendimento aqui na região, conhecida como Usina Estero hoje. A cidade de Cosmópolis antigamente era chamada como Distrito do Funil. Por causa que era a usina funileira de cana-de-açúcar. Como o Thiago já disse, a doença levou tantos moradores a morrer porque essa doença foi trazida pelos imigrantes. Eles foram contaminados nos porões do navio, chegaram de outros continentes. E no final da década de 30, com a reforma do cemitério de Campinas, foram trazidos alguns corpos, restos mortais, para juntar com os daqui de Cosmópolis. E aí criou-se então essa cova coletiva com 47 corpos. Falando sobre o cemitério, hoje tem mais de 17 mil corpos enterrados. E aqui tem uma extensão de 40 mil metros quadrados. E é bom falar também que esse cemitério era utilizado somente por alemães e suíços. Exatamente, ele foi criado pelos alemães, né? É o cemitério dos alemães. E devido a essa peste que nós estamos comentando, morreram muita gente, não tinham onde enterrar e enterraram aqui. E aonde foi que o cemitério cresceu. A gente está na Cruz das Oferendas, na nossa cidade, onde tem grandes lendas e terríveis também, que a gente vai contar tudo aqui para você. E é o cemitério da nossa cidade. O que você tem a dizer aí sobre a Cruz das Oferendas? Geralmente dizem que aqui são oferecidos... São pactos feitos com o próprio demônio, macumba, essas coisas que dizem que são feitos aqui, né? Agora vamos ver os tais equipamentos
usados para oferenda nesse lugar. Estamos aqui na lateral do nosso cemitério para você ver a extensão do nosso cemitério, com mais de 40 mil metros quadrados. É grande. Aqui também tem o armário, conhecido como o Armário da Morte. Grandes lendas sobre ele também que nós vamos mostrar. Dizem que guardavam caveiras, cabeças de caveiros nesses armários aqui, das pessoas mais malvadas da cidade. Exatamente. Falamos sobre a história da cidade. Não teria como falar da história da cidade sem citar o cemitério, que se interliga com a história da cidade. Foram criadas praticamente juntos, o cemitério e a cidade. Por isso, achamos que esse seria um tema interessante para falar. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre a história de Cosmópolis para você que mora nessa cidade e não conhece nada dela. Uma cidade pouco conhecida, mas com histórias empolgantes e interessantes que você precisa conhecer. E você só vai conhecer aqui com a gente, tá? Tchau!